testada combinatória nos tempos do corona. Boa tarde, pessoal. Então, inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos vocês nesse seminário. É muito bom que muita gente está participando. E esse seminário em especial, a Cláudia e o Carlos vão falar um pouco para a gente, mas ele faz parte da Marcha Virtual pela Ciência, que está acontecendo hoje no país inteiro. Então, todos sabemos que são tempos difíceis para a ciência, né, que vem sofrendo com constantes ataques há um tempo, perda de investimento, de bolsas, e essa situação de pandemia mostra que, cada vez mais, a gente precisa de recurso para a ciência e para a tecnologia. A única saída para essa crise é investimento em ciência. Então, esses seminários servem também como uma forma da gente lutar pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Então, alguns avisos rápidos. Então, como o Vinícius falou no seminário passado, a ideia desse seminário é manter a nossa atividade científica da área e integrar bem a comunidade. Tivemos participantes do país inteiro, e é bem interessante conhecer pessoas novas e ver que tem muita gente que trabalha na nossa área, espalhada por aí. Eu queria pedir, para quem não preencheu um formuláriozinho que é muito rápido, uns 20 segundos vocês preenchem, que é um censo que a gente está fazendo para ver essa distribuição dos pesquisadores no nosso país. Nós tivemos vários inscritos na nossa lista de e-mails, que mostra que o interesse tem sido bem grande. Informações adicionais sobre os próximos seminários, ou sobre os seminários passados, para pegarem os slides, os vídeos, vocês podem olhar na página do nosso seminário. E pedir de antemão desculpa por algum problema técnico, a gente está meio que aprendendo junto com vocês a lidar com essa nova situação, né, esse novo meio de fazer as coisas. Protocolo de perguntas que a gente faz. Quem tiver alguma pergunta durante a apresentação, pode fazer no chat, e aí quem quiser pode responder. E no final nós abrimos para perguntas via áudio e vídeo também. Queria pedir para todo mundo deixar o microfone mutado, para não tirar o foco do Carlos. Os slides estão disponíveis na página. Quem quiser baixar, caso haja algum problema, alguma interrupção na conexão do Carlos, então ter os slides abertos pode ajudar um pouco. Ainda hoje a gente vai deixar a gravação disponível na página, tá? E agora eu queria apresentar o nosso palestrante de hoje. Então, é um grande prazer para mim trazer para vocês o Carlos Roupen. O Carlos, ele é professor do Departamento de Matemática Pura e Aplicada lá na URGS, no Rio Grande do Sul, desde 2010. Ele fez doutorado em matemática na Universidade de Waterloo, sob a orientação do Nick Wormald. Fez um pós-doutorado na USP, que foi quando eu o conheci. O Carlos, ele é bolsista de produtividade CNPq, é o pesquisador principal, o coordenador de alguns projetos de pesquisa, de agência de fomento do Rio Grande do Sul, do Probral, que é um projeto em cooperação com a Alemanha. Ele foi coordenador por 4 anos da pós-graduação em matemática aplicada lá da URGS. O Carlos, ele atualmente é secretário da diretoria da SBMAC, que é a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Ele é autor de pelo menos uns 30 artigos científicos em periódicos de renome internacional e formou diversos alunos de pós-graduação já, pelo menos 5 doutores e uns 4 mestres. Então, Carlos, por favor. Não sei se antes de chamar o Carlos, a Cláudia poderia falar um pouco para a gente sobre a marcha. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada, Carlos, obrigada aos organizadores por essa inserção, né, desse seminário na programação da Marcha pela Ciência. A marcha hoje começou 8 horas da manhã, com abertura lá em Minas Gerais. A última vez que eu olhei, nós éramos mais de 10 mil pessoas
manifestando lá em Brasília, através do aplicativo manif.app, em defesa... Aplicativo não, é uma página, em defesa da ciência. A gente, agora, meio-dia, teve o nosso... Fizemos um tuitaço, né? No final do dia vai ter outro tuitaço, e está sendo um enorme sucesso. Só apenas 4 estados brasileiros não estão com programação própria local, né, para a Marcha da Ciência, estão apenas divulgando a marcha, mas em todos os estados, do sertão às praias, passando da mata na floresta até os rincões lá do Pantanal, passando pelo sul, que a gente até já soube que está o maior frio hoje, amanheceu no maior frio, o Brasil todo marcha pela ciência. E esse momento, como vocês sabem, é muito importante, né? Porque é na ciência que depositamos a nossa esperança de enfrentar com um pouco mais de sucesso do que temos feito a pandemia e a pós-pandemia, né? A ciência é fundamental. Estou chovendo molhado aqui, porque todos nós aqui sabemos disso, mas é muito importante essa manifestação em defesa da ciência, então convido a vocês todos, assim que acabar aqui, entrar no painel nacional, que vai ter às 15 horas, né, financiamento de ciência e tecnologia, e depois participar do tuitaço às 18 horas novamente, e, enquanto isso, colocar o seu avatar manifestando em Brasília. É só isso, pessoal. Obrigada, Carlos. Estou aqui, sou ouvido. Cláudia, obrigada pela oportunidade. Vou pedir para você mandar no chat os links, tanto do seminário que vai ter depois e também da programação da SBPC. Ok, vou mandar agora. Os links pertinentes da marcha, se você puder mandar no chat aí. Obrigado. Tá bem, muito obrigada. Então, bom, eu que agradeço, assim, uma boa tarde a todos. Eu agradeço ao Guilherme pela gentil apresentação, também os organizadores do seminário por darem essa oportunidade de ter essas reuniões periódicas aqui, eu acho que está sendo muito bom para todo mundo, e ter um momento interativo, assim, da comunidade. E como a Cláudia agora muito bem falou sobre a marcha virtual, que eu acho que eu vou falá-las mesmo assim, mas já foram bem ditas pela Cláudia, esse é o dia da marcha virtual pela ciência, e o fato de ser eu aqui nesse dia é uma coincidência, quando foi feita o planejamento dos seminários, mas certamente é uma grande honra participar disso. A ciência realmente está engajada nesse momento do Pacto pela Vida, e eu peço para prestigiarem a marcha, acompanhar as atividades da SBPC e darem a sua contribuição. Então, fiquem em casa com ciência, que é um dos lemas aí da marcha. A minha palestra de hoje é um assunto que é mais recente nas coisas com as quais eu tenho trabalhado, e que fala, então, de matrizes simétricas, diagonalização e true width, que é uma medida que eu certamente falarei aqui durante a palestra. Então, só fazendo uma propaganda, como o Guilherme mencionou, eu sou atualmente secretário da diretoria da SBMAC, e a SBMAC está também com uma página enfim, de acompanhamento à marcha virtual pela ciência. Bom, eu estou vendo que está tendo um certo delay, porque eu troquei aqui a página, e daí numa outra tela que eu tenho, ela não trocou. Então, deixa eu ver, só vou garantir que está tudo certo. Eu estou aprendendo aqui também a proceder desta maneira. Então, os slides estão aparecendo? Está tendo troca? Assim, então tá. Então é o meu auxiliar que não está funcionando direito. Mas, enfim. Então, são matrizes simétricas. Então, os tópicos, né? Então, vou falar de matrizes simétricas, diagonalização e true width. A apresentação vai estar dividida em 3 pedaços, né? Vai ter matrizes e eliminação gaussiana. Falarei de decomposições de grafos e essa decomposição em árvores. E teoria espectral dos grafos e localização de autovalores. Então, falarei um pouco de cada um desses itens. E, para começar, eu vou começar com algo extremamente básico e que, enfim, nós aprendemos nos primeiros anos de graduação, que são as operações elementares em matrizes, né, que são usadas
para que a gente faça escalonamento de matrizes e consiga resolver sistemas lineares. Então, na figura que eu coloquei, eu tenho uma matriz com 3 colunas e 3 linhas que estão marcadas, e eu estou chamando a atenção que para algumas operações elementares, que são somas de linhas ou troca de linhas, e que essas operações, elas podem ser escritas através de produtos de matrizes, né? Quando a gente opera nas linhas, a gente faz o produto pela esquerda, quando a gente opera nas colunas, a gente faz produto pela direita. E uma coisa interessante é que, na resolução de sistemas, essas operações elementares já eram realizadas pelos antigos chineses para resolução de sistemas lineares. Não existia ainda a definição de matriz, mas eles já faziam essas operações, eles já escreviam de uma maneira que lembrava muito as matrizes. Então, os chineses enviam outras coisas também, além do nosso coronavírus, da ocasião. Bom, aqui, o próximo slide, né? Então, eu falo de uma operação, ou de um conjunto de operações que é extremamente comum e que, enfim, todos fazem, né? Até, eu diria que é um tipo de operação trabalhosa, como aluno não é uma coisa que a gente goste muito de fazer, como professor também não. E nesses tempos de ócio, talvez, uma matriz grande poderia fazer com que a gente se distraísse um pouco, mas certamente não é tão divertido assim. Mas vejamos, a ideia, como funciona, né? Eu tenho uma matriz, a ideia eu quero transformar a matriz numa versão que seja triangular superior, e o que a gente faz, a gente tem aqueles pivôs, né, que são os elementos ali da diagonal da matriz, quando eles são não nulos, e a ideia, então, é utilizar o pivô da matriz para zerar linhas, né? Então, a eliminação gaussiana faz isso. No desenho que eu coloquei, a gente sai de uma matriz genérica N por N, daí na primeira linha eu uso o elemento A11 para zerar os elementos da primeira coluna. Quando eu fizer isso, né, eu vou ter que fazer somas em N-1 linhas, que são as linhas das quais os elementos eu quero zerar, e eu vou acabar também tendo que operar, né, fazendo produtos daquele meu termo, né, do AI1 dividido por A11 pelos elementos, e vou ter que fazer, então, somas e produtos com isso. E eu repito isso para todas as linhas. Nesse meu exemplo, e nas coisas que eu vou falar agora no início da apresentação, eu sempre vou supor que o elemento da diagonal dá não nulo, certo? Não é o que acontece na prática, né? Então, poderia acontecer da diagonal da nula, e nesse caso a gente faria outras operações e trocaria linhas, ou faria algo assim, e teríamos, então, na eliminação gaussiana comum. O que eu fiz aqui foi contar aquele número de operações que eu tenho que fazer até que eu tenha a minha matriz completamente diagonalizada, e esse número de operações é uma coisa cúbica, é um somatório em cima daquele número de operações que estão ali em laranja à direita. E ali, como eu disse, né, por simplicidade, nós supusemos que os pivôs escolhidos são sempre não nulos. Bom, aplicações da eliminação gaussiana. Então, muitos de vocês lembram, aqui eu estou falando só de aplicações básicas que a gente já aprende no curso de álgebra linear, que é a solução de sistemas lineares, o cálculo de determinantes, o cálculo da inversa de uma matriz, se ela existir, o cálculo de dimensões e bases de espaços vetoriais. Ou seja, são operações muito básicas e a eliminação gaussiana é um procedimento, né, elementar e que é utilizado para várias outras aplicações. Bom, o que acontece? Eu gostaria de olhar, né, para a eliminação gaussiana e pensar em um procedimento em que ela fosse realizada, talvez, de uma maneira mais rápida do que usando n ao cubo operações, onde n, né, era o tamanho da matriz. E então eu estou olhando aqui numa situação onde eu tenho uma matriz esparsa. O que isso significa? Aquelas posições ali onde aparece um asterisco são posições que são possivelmente não nulas, né? E as posições que têm zero, então, são posições que são nulas. E uma pergunta é se eu souber que a matriz tem várias posições nulas, será que eu consigo realizar a eliminação gaussiana de uma maneira mais rápida? E aqui tem uma pergunta que, será que a estrutura do grafo associada pode ser usada para esse fim? E o que significa a estrutura do grafo? Se vocês olharem à direita da matriz, tem um grafo,
e as adjacências estão entre vértices, são adjacências nas posições da matriz que são não nulas. Então, por exemplo, se vocês olharem lá na linha A, segunda posição, que é a posição referente ao B, tem um asterisco, pode ser não nula, então isso significa que o A e o B estão ligados ali no meu grafo. Então, o grafo da direita é um grafo que está representando as ligações entre posições não nulas na minha matriz. Se todas as posições pudessem ser não nulas, eu teria o grafo completo, mas no caso onde eu tenho vários zeros, talvez o meu grafo se torne mais esparso, como o do exemplo aí da direita. Bom, então essa é a ideia do que nós queremos fazer. Bom, o que a gente vai fazer? A ideia é pensar em decomposições de grafos e tentar usar esse grafo para... Sim, tem uma pergunta ali se era para tirar os loops. Sim, não temos... As posições da diagonal a gente desconsidera na hora de montar o grafo. A gente só pensa na ligação entre entre os dois vértices. Bom, para isso nós vamos usar decomposições de grafos. E aqui eu estou dando alguns exemplos de decomposições de grafos, existem muitas, né? E uma que é muito tradicional é essa decomposição em árvore, que existem muitas, talvez... não sei, não diria teorias, mas, enfim, muitas fontes que falam de situações onde a decomposição de árvores foi utilizada. Ela, aparentemente, foi redescoberta várias vezes por ser algo extremamente útil. E eu coloquei algumas das referências que eu encontrei. Certamente, pessoas aqui da audiência vão ter informações bem melhores do que as minhas sobre a origem da decomposição em árvore e referências importantes. Mas, certamente, o trabalho de Robertson e Seymour, em 84, que era daquele projeto dos Graph Miners, foi um lugar que deu muita popularidade à decomposição em árvore. Aqui eu menciono outras decomposições. Existe uma decomposição em caminho, que é próxima dessa decomposição em árvore. Existe uma outra decomposição, que é a decomposição em clique, que é também útil em outras situações. E aqui eu estou falando de outros parâmetros, né, bandwidth, cutwidth, deficiency, que são outras maneiras de representar os grafos e que têm vantagens em certas situações. Por exemplo, essa deficiency, né, a deficiência de um grafo, está relacionada com colorações, que foi o assunto da palestra da Cláudia na semana passada. Então, é um parâmetro associado com isso. Bom, então, agora o que eu vou descrever é a decomposição em árvore. E, em seguida, né, eu não sei se não está tendo um pequeno delay aqui no meu computador, num para o outro está tendo, mas aqui eu coloco a definição da decomposição em árvore. E o que é uma decomposição em árvore, né? A gente tem uma árvore T, e essa árvore tem nós. Eu uso a palavra nós para diferenciar dos vértices. Os vértices são os vértices do grafo, os nós são os vértices dessa árvore. E os nós, eles são associados ao que se chama de bags, ou bolsas. Então, fiz uma tradução meio livre aqui. E as bolsas, então, tem uma para cada nó. E o que é importante? É importante que a união das bolsas dê o conjunto de vértices. Elas não precisam ser disjuntas, aliás, podem ser bem diferentes de disjuntas, mas a união tem que dar todo mundo. O segundo item diz que toda aresta tem que estar em alguma bolsa, no sentido de que, se eu tenho uma aresta, os dois vértices têm que estar em uma bolsa comum. E, finalmente, se eu olhar para a minha árvore e eu considerar todas as bolsas que contêm algum vértice, isso vai sempre ter que dar uma árvore também, vai ter que ser um subgrafo conexo do grafo da árvore original. Bom, daí tem uma noção associada a uma decomposição em árvore, que é o que se chama da... E talvez, quando a gente para essa definição pela primeira vez, não é tão claro por que essa é a medida. A medida é menos do que o tamanho da maior bolsa, certo? Então, a medida é boa quando todas as bolsas forem pequenas. O -1 é para dizer que as árvores são os grafos que têm largura de árvore 1, certo? Mas, e se eu tenho um grafo
a largura de árvore do grafo, a tree width do grafo, é a melhor de todas as decomposições, ou seja, é a largura da decomposição que tem menor largura dentre todas as larguras possíveis. Então, eu vou fazer um desenho agora, ilustrando isso. Então, vejam aqui nesse desenho que à esquerda aparece um grafo e à direita aparece a árvore, uma árvore que decompõe, né? E o que acontece na árvore? As bolsas são esses vértices, e o que aparece dentro, aliás, os nós, né, são essas bolas, e dentro de cada nó aparecem os vértices, que são os elementos das bolsas. Então, isso significa que a bolsa bem em cima, ela só tem um elemento, que é o B. Abaixo dela tem a BC e assim por diante. O que eu quis ilustrar nesse desenho? Por exemplo, quando eu coloquei o B em verde, eu quis mostrar ali na árvore da direita que se eu olhasse para o subgrafo onde o B aparece, isso me dá um subgrafo conexo, deu um caminho ali com 5 vértices. Eu também quis mostrar que a aresta EG, que é aquela aresta que está marcada ali naquele amarelo, ela aparece em 2 das bolsas, né? Então, ela aparece nas 2 bolsas da direita que estão marcadas. O Dzinho, ele aparece numa única bolsa, né? Então, claro que o subgrafo é conexo com um vértice só. Mas, enfim, então isso é uma decomposição em árvore de um grafo. E, bom, uma das coisas que acontece seguidamente quando a gente pensa em decomposições de grafos por estruturas é que encontrar uma decomposição de árvore com uma largura que é próxima do valor do parâmetro é um problema difícil, né? Então, em 87, se demonstrou que a NP é difícil, e existem muitos resultados sobre aproximação na literatura, e existem muitas situações onde a gente conhece famílias para as quais se sabe como construir decomposição de árvores. Então, no que a gente discutir aqui, e isso é comum nesse trabalho, a gente supõe que a decomposição da árvore também é dada. Então, a gente vai conhecer o grafo e, inclusive, nós vamos ter uma decomposição de árvore desse grafo com uma certa largura. Sim, aqui no desenho à direita, a largura é 2, porque, bom, quase todas as bolsas têm tamanho 3, né? Então, 3 é o maior tamanho da bolsa, 3 menos 1 dá 2, então essa é a largura dessa árvore que representa aquele grafo. Bom, então, o que eu proponho, se vocês se lembrarem, o grafo aquele foi o mesmo grafo que eu coloquei lá do início, e a gente tem a nossa matriz esparsa, tem o grafo que representa ela, e a gente tem uma árvore que aparece ali, que é a decomposição em árvore do grafo associado à matriz. Bom, e o que a gente enxerga aqui? Na diagonal, agora da matriz, eu coloquei 4 cores, né? Ali tem um em vermelho, verde, um laranja e um amarelo. E notem que essas cores, elas estão associadas àqueles vértices que estão dentro das bolsas que aparecem ali embaixo na árvore. Então, o vértice A só aparece naquela bolsa bem da esquerda embaixo, e aquele vermelho ali. Bom, da mesma maneira, o verde é o do D, e assim por diante. Então, a gente enxerga isso. E por que isso vai poder ser útil? Porque se vocês perceberem, digamos que eu queira usar a linha A, para eliminar as posições abaixo dela. E eu estou aqui querendo apontar para a minha tela, e daí aparece ali na câmera lateral que eu estou apontando, e não adianta nada, né, porque vocês não enxergam. Mas, enfim, eu peguei a linha A e eu quero usar o elemento da diagonal para eliminar os elementos de baixo, então eu vou fazer operações de linha. O que eu quero que vocês percebam é que as únicas posições, além das posições que vão zerar ali no B e no C, que vão ser alteradas, também são posições que são nas colunas B e C. Então, só os elementos que estão dentro das colunas que têm a ver com a bolsa onde o A está, é que vão ser afetadas nesse instante. Certo? Então, o que eu estou ilustrando com nesse momento aqui, é que ali eu tenho um pivô no A, eu consegui zerar as 2 posições abaixo, e as únicas posições que foram alteradas, possivelmente, são aquelas posições ali onde aparecem os asteriscos vermelhos. Bom,
Eu fiz isso com a posição vermelha, mas eu poderia agora fazer com o D a mesma coisa. E se eu aplicar isso para o D, para o F, para o H, o que vai acontecer é isso. Eu vou conseguir zerar os elementos que estão na sua própria coluna para torná-los um pivô. E as únicas posições que vão ser afetadas são as posições que estão dentro da sua própria bolsa. Certo? Então, ao invés de eu mexer na linha inteira, eu vou mexer em poucas posições aqui da minha matriz. Certo? Então, até aqui eu fiz algumas operações, consegui zerar alguns elementos, e eu mostrei que nem tantos elementos assim são afetados. No caso do laranja e amarelo, eu não mostrei os elementos afetados, eu só mostrei os que se tornaram zero, mas também são só os elementos da bolsa, se vocês olharem. Bom, agora eu chego no próximo passo, e à direita eu coloquei uma numeração ali na árvore, e isso é o que se chama de uma numeração bottom-up. Eu estou pensando em a raiz da árvore, e eu estou numerando os vértices de tal maneira que vai de baixo para cima. A única exigência que eu tenho é que o filho tem que ser sempre numerado antes do seu pai, certo? Então, a ordem que eu numero os filhos não seria tão importante, mas os filhos têm que ser numerados antes dos seus pais. Nesse caso aqui, se vocês olharem para a bolsa que eu não usei ainda foi a bolsa 5, e a bolsa 5, ela tem a ver com bom, tem os elementos B, E e G, e o G é o elemento que vai sumir. Se vocês olharem ali na minha árvore, o G não aparece mais no seu pai. E o G nunca mais vai poder aparecer, porque como ele sumiu e o subgráfico que contém o G tem que ser conexo, só pode estar ali para baixo. Então, nesse momento, se eu fosse usar a mesma lógica de antes, que eu removi o A, depois eu removi o D e assim por diante, que eram os elementos que sumiam, agora seria o momento de remover o G. E se vocês olharem na matriz à esquerda, eu tentasse zerar toda a coluna, vocês veriam que eu teria que zerar ali 4 outros elementos. E, em particular, por exemplo, se eu usasse o G para zerar o elemento na linha H, isso não ia ser problemático, porque daí agora a segunda posição da linha H poderia virar não nula. E isso ia estragar aquela ideia de que eu só queria mexer nos vértices que estão dentro da bolsa. Então, isso seria um problema. Mas, na verdade, isso não é problema nenhum, porque é só eu pensar que eu estou olhando para a matriz de um outro jeito. Então, aqui, a única coisa que eu fiz foi reordenar as linhas, e, basicamente, eu coloquei o A, D, F, H no início, que são os pivôs e as linhas que eu já consegui, e agora eu vejo que, se eu usar o G, eu não preciso zerar todos os elementos da sua própria coluna, mas apenas o E e o H, que são os elementos que ainda não foram zerados, para eu poder colocar o G numa posição de pivô. Então, é essa a ideia de fazer eliminação gaussiana usando a decomposição em árvore. Eu vou ir fazendo operações e as operações vão afetar toda a linha, elas só vão afetar as posições dos elementos que estão dentro da bolsa associada ao elemento. Então, essa é a lógica. E se eu fizesse isso, a matriz seria triangular superior em ordem de K ao quadrado N operações da árvore, né? O K-1 é a largura da árvore, e isso seria, então, muito melhor no caso de uma matriz esparsa do que o N ao cubo. É claro que, no pior caso, um grafo, de repente, teria largura de árvore igual a N, e nesse caso, o K ao quadrado N seria N ao cubo, e a situação seria a mesma do algoritmo tradicional de eliminação gaussiana. Mas, em outras situações, talvez K ao quadrado N seja muito melhor. Aliás, nos casos em que o K é limitado, isso seria um algoritmo linear. Certo? Bom, então, por que isso não é uma solução completa para o problema? Por um motivo bastante simples, mas que realmente causa muita dificuldade, é que nem sempre esses elementos que eu estou escolhendo para zerar as colunas são diferentes de zero. E o único jeito de eu ter um pivô é se o elemento naquela posição, por exemplo, no G, se essa posição vermelha ali fosse zero,
eu já não saberia mais o que fazer, eu não poderia usar essa posição para zerar nada, e o algoritmo, nesse instante, não teria que tomar alguma outra decisão. Então, realmente, ela só funciona nessa velocidade com a hipótese de que sempre que eu chegar para usar o elemento da diagonal, ele vai ser não nulo e vai poder ser usado como pivô. Então, a nossa discussão vai ser como ir adiante de algo assim. Bom, então, aqui eu coloquei como um problema que é encontrar um algoritmo, então, com essa complexidade de ordem k ao quadrado n, para realizar a eliminação gaussiana em uma matriz de ordem n associada a um grafo com tree width no máximo k. Um resultado recente diz que daria para fazer. O grafo deles é um pouquinho diferente, as matrizes deles não precisam ser quadradas, mas é bastante semelhante, e consegue fazer em ordem k ao cubo n. Então, tem a referência, que é esse trabalho de von Lochstanov, Pilipczuk, Saurabh e Wrochna. E esse tipo de pesquisa pode ser visto nesse contexto, né, que é bastante recente, ou não tão recente, mas certamente que teve um renascimento grande nesses últimos anos, que é o que se fala de FPT within P. O que é FPT? É o que se chama Fixed Parameter Tractable. E a ideia é que eu tenho um problema difícil, mas se eu fixar algum parâmetro, no caso aqui seria a largura da árvore, eu consigo resolver ele de maneira eficiente. Normalmente, esse tipo de abordagem é usada para problemas que são NP difíceis, e por causa disso, eu não tenho um método eficiente para resolver. Esse caso, não, é dentro de P, porque afinal a eliminação gaussiana é uma coisa bem tradicional, tem um algoritmo bem direto, que é o que a gente aprende no curso de álgebra linear, que resolve em tempo n ao cubo, mas, mesmo assim, é interessante saber se, conhecendo mais informação sobre a estrutura, eu consigo ir com mais rapidez. Então, essa é a ideia do FPT within P. Tá. Bom, então, o que vai acontecer? O que eu vou apresentar para vocês aqui não é exatamente isso, então, talvez, deixa eu vou voltar aqui eu não vou responder aquele problema, é um problema bastante complicado, mas eu vou resolver aquele problema em uma situação que, à primeira vista, talvez não seja tão natural, mas é uma situação que é muito importante para a teoria dos grafos. Então, se vocês lembrarem de definições lá da álgebra linear, uma definição bem tradicional era de matrizes similares, e duas matrizes são similares se elas podem ser relacionadas através de uma n inversa, né, que aparece ali na primeira linha. E uma noção, que é a noção que vai ser importante para mim aqui, é a de matrizes congruentes, que é parecida com essa. A diferença é que, ao invés de eu ter a inversa, o que eu vou ter vai ser a transposta da matriz. Então, eu vou poder escrever a A como n vezes B vezes n transposta. Um teorema que é extremamente básico da definição de similaridade é que matrizes similares têm os mesmos autovalores. Então, bom, e se vocês lembram de diagonalização de matrizes, isso tinha a ver com calcular autovalores e autovetores, e se eu consigo calcular todos os autovetores, é uma maneira de conseguir escrever a A daquela maneira. Então, isso tem a ver com diagonalização. O teorema sobre congruência é um teorema um pouco mais fraco, que diz o seguinte, que se duas matrizes simétricas, nesse caso, né, têm o mesmo número, são congruentes, então, o que é igual não são os autovalores, mas elas têm o mesmo número de autovalores positivos, o mesmo número de autovalores negativos e o mesmo número de autovalores nulos. O fato de ser simétrica, né, já diz que os autovalores são reais, então esses são todos os autovalores, não temos autovalores complexos. E a lei, essa que é muito clássica de Sylvester, ela diz que o número de autovalores com cada um dos sinais é o mesmo. Bom, então, só fazendo um exemplo aqui, eu tenho uma matriz simétrica A, e ali eu fiz
operações, né? Então, se eu fizer operações de linhas e colunas da mesma maneira que eu fiz lá na eliminação gaussiana, primeiro eu operei linha, depois eu operei exatamente a mesma coisa na coluna, eu consegui transformar aquela minha matriz original numa matriz diagonal, e como eu fiz a mesma operação na linha e na coluna, o que acontece é que aparecem produtos por uma matriz e pela transposta dela, a matriz de um lado e a transposta dela à direita. E isso aqui está mostrando que a minha matriz original, ela é congruente àquela matriz central ali, diagonal, onde tem 1 e menos 1. E as outras duas matrizes ali são a matriz e a sua transposta. O que isso me diz? Certo? Pelo teorema do Sylvester, isso me diz que, como os autovalores da matriz diagonal são triviais, né, são só os elementos da diagonal, são 1 e menos 1, isso me diz que aquela minha matriz original tinha que ter um autovalor positivo e um autovalor negativo. É uma matriz 2 por 2, então é muito fácil de calcular os autovalores, e os autovalores são aqueles dois números que eu coloquei ali, e é fácil ver que um deles é positivo e o outro é negativo. Mas isso seria uma informação que a gente teria das matrizes congruentes. Então, mais geralmente, se eu tiver uma matriz simétrica A e um número real C, eu não preciso comparar com o positivo, negativo e zero, não preciso comparar com o zero. Eu posso comparar com um número real qualquer, simplesmente considerando uma matriz que seja congruente a menos C vezes a identidade. Então, os positivos que aparecerem em A menos C vezes a identidade vão ser aqueles que são maiores do que C na minha matriz original. E se eu aplicar isso duas vezes, eu consigo utilizar o procedimento para qualquer intervalo real e descobrir quantos autovalores da matriz pertencem àquele intervalo real. Então, a entrada vai ser um intervalo real, e eu rodo esse procedimento de encontrar matrizes congruentes, e eu consigo dizer exatamente quantos autovalores aparecem no intervalo. Bom, então, qual vai ser o problema? E esse sim é o problema que eu vou tratar, vai ser de encontrar um algoritmo com complexidade, o K² de antes, mas ao invés de fazer a eliminação gaussiana, o que ele vai fazer? Ele vai determinar uma matriz diagonal que é congruente a uma matriz simétrica. E vai ser parecido com a ideia da eliminação gaussiana, no sentido de que ele vai fazer a eliminação gaussiana procedendo nas linhas e nas colunas ao mesmo tempo. Para cada operação de linha, ele vai fazer uma operação de coluna. Bom, e por que isso, né? Por que a gente trata dessas matrizes? E, enfim, então, falar de teoria espectral dos grafos, que tem várias pessoas que são experts nessa área aqui na audiência, seria toda uma palestra onde eu poderia trazer várias coisas. Então, aqui eu vou falar umas coisas extremamente breves. Uma delas é citar algumas matrizes associadas a grafos, né? Então, a teoria espectral dos grafos estuda grafos a partir de matrizes, especialmente usando autovalores e autovetores. Algumas das matrizes mais conhecidas, tem a matriz de adjacência, tem as várias matrizes laplacianas, que são diferentes versões e trazem diferentes informações. Tem uma que é a matriz de distância. Eu coloquei a matriz de incidência, porque ela é bem conhecida também, mas justamente a matriz de incidência seria uma que não é simétrica, então ela não tem autovalores necessariamente, e não está sendo coberta nesse meu ponto de vista. Todas as outras matrizes que eu escrevi ali são matrizes simétricas, então se eu quisesse conhecer autovalores em intervalos, eu poderia usar aquele procedimento. Bom, de uma outra, aqui, talvez mais geralmente, autovalores e autovetores de grafos, por que as pessoas se preocupam com eles, né? Além de um interesse puramente matemático, de quem gosta de álgebra linear e gosta de autovalores e autovetores, quer entender essas coisas, mas eles têm um grande número de aplicações, tanto na teoria dos grafos, né, mais clássica, e também em muitas outras áreas. Então, aqui eu cito alguns, eu falo do problema do isomorfismo, que grafos isomorfos têm o mesmo espectro, então uma maneira de pegar dois grafos bem complicados, que a gente não sabe se são isomorfos ou não, uma coisa que a gente podia fazer é tentar calcular o espectro, e se os espectros forem diferentes, a resposta é que eles não são isomorfos.
a volta não é verdade. Existem grafos não isomorfos, aliás, desculpa, grafos que têm o mesmo espectro, que não são isomorfos, mas esse é um grande problema, tanto na teoria espectral dos grafos, quanto, evidentemente, na teoria dos grafos. Também, os autovalores aparecem como cotas para vários problemas NP difíceis, então, para problemas de coloração, dominância, independência, existem cotas que vêm de autovalores e que podem ser úteis. Quem trabalha com particionamento de dados ou segmentação de imagens sabe que existem vários procedimentos onde a gente usa autovetores associados a esses dados que, na verdade, se ligam a certos grafos e que, então, conseguem realizar particionamentos. O próprio PageRank, né, que é o algoritmo do Google para ranqueamento de páginas, né, então, ou seja, para classificação de dados, é baseado em um autovetor. Em química, tem vários descritores moleculares que podem ser representados por autovalores, especialmente autovalores, né? E algumas energias moleculares podem ser calculadas se a gente consegue calcular os autovalores de matrizes associadas às moléculas. Então, os grafos aqui vão ser as moléculas químicas e, calculando os autovalores, se consegue alguns tipos de energias moleculares. Também, em passeios aleatórios em grafos, calcular autovalores permite conhecer a velocidade de convergência para uma certa distribuição estacionária. Então, para quem sabe mais de probabilidade em grafos, aí é um lugar onde aparece. Além disso, expansão, tem vários outros lugares onde aparecem os autovalores. Então, aqui foi a minha curta passagem por teoria espectral dos grafos, em que eu falo de algumas aplicações, mas o foco aqui realmente vai ser aquele problema de eu encontrar o número de autovalores no intervalo, e para isso procurar uma matriz que seja congruente à minha matriz original. Eu gostaria também de mencionar que esse problema de localização de autovalores é um problema, assim, muito próximo do nosso grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, das referências que aparecem aqui, aliás, todas elas aparecem o professor Vilmar Trevisan, que foi uma das pessoas que começou a trabalhar com algoritmos desse tipo em classes de grafos, mas a ideia é essa. Então, eu tenho um grafo numa certa classe e eu quero saber quantos autovalores daquele grafo pertencem a um certo intervalo, certo? No nosso caso aqui, a gente não está mais falando em classes de grafos, a gente está falando de qualquer grafo, mas a gente está pensando nos grafos usando uma decomposição. E claro que vai ser mais conveniente quando a decomposição for para um certo K pequeno, né, da largura de árvore, nesse caso. Bom, então, aqui, retomando o meu problema, né, o problema vai ser encontrar um algoritmo com complexidade ordem k ao quadrado n para determinar uma matriz diagonal congruente a uma matriz simétrica A de ordem n, associada a um grafo com true width no máximo k. Se vocês estão vendo, aqui eu coloquei duas fotos, né, então eu vou falar de um resultado que vem de um artigo conjunto com o Martin Führer, que aparece à esquerda, que é da Penn State, e o professor Trevisan, que novamente está envolvido, né, nesse projeto. E esse artigo, ele é bem recente e, na verdade, ele vai estar nos anais do ICALP 2020, e que vai ser um evento que, no fim das contas, vai ser online. Mas, enfim, se vocês procurando, vocês vão ter acesso depois a este artigo. A gente ainda vai postar uma versão mais completa, né, mas não fizemos isso ainda, então é algo bem recente. Bom, então, quais são as principais características do algoritmo? Aqui eu não vou, talvez, ser extremamente detalhista, mas eu vou dar uma ideia para vocês do que acontece. Então, a ideia é que eu vou ter uma matriz A e uma constante real, e o que o algoritmo faz, ele computa uma matriz diagonal D, que é congruente a A menos CI. E, para isso, ele vai usar uma decomposição em árvore, mas é uma decomposição especial. A gente deu o nome de edge explicit para essa decomposição,
mas depois eu faço um exemplo, nós não vamos nos focar tanto nisso, até porque é eficiente eu sair de uma decomposição qualquer e chegar numa decomposição que seja edge explicit sem aumentar a largura. E, finalmente, e a ideia do algoritmo é que eu vou ter aquela minha árvore, né, da decomposição, e que cada um dos nós da minha árvore ele vai produzir uma matriz, e essa matriz vai ser enviada para o seu pai, e o pai, então, vai receber a matriz de todos os seus filhos e vai querer recombinar numa nova matriz, e isso vai indo até chegar na raiz, e quando isso acontecer, a gente vai ter conseguido encontrar a matriz diagonal que a gente queria. Bom, então aqui eu coloquei uma figura onde aparece aqui uma matriz 5 por 5, e aparece um grafo que está associado a essa matriz 5 por 5, da mesma maneira, os entre zeros e não zeros. E aqui embaixo eu coloquei uma decomposição que se chama edge explicit. Então vejam o que acontece. Os nós da minha decomposição, eles vão ter uns nomes. Então tem o nó que é leaf ali, que é só a folha, que é onde começa. Eu vou ter outros nós que vão ser o nó forget, e forget significa que um dos vértices da bolsa foi esquecido. Então, por exemplo, lá em cima, se vocês olharem para que o slide ficasse mais limpo, eu fiz da esquerda para a direita, né? Então, a raiz da árvore está bem lá na direita, com o conjunto vazio. Mas, se eu olhar para o de cima ali, o 1, 2, 4 virou 1, 4. Então, eu esqueci do 2 quando eu fui do 1, 2, 4 para um 4. Então, esse é um nó do tipo forget. Depois, eu vou ter nó que é do tipo introduce. Introduce significa que eu coloquei um vértice novo. Então, 1, 4, quando apareceu o introduce, virou 1, 4, 5. O outro tipo de nó que eu vou ter é o nó do tipo join. E join significa que dois braços da árvore se ligaram, e, nesse caso, a bolsa tem que ficar igual. Então, nessa decomposição, uma das características importantes é que sempre que eu faço a junção de dois, eu nunca vou ter grau maior do que isso na hora de fazer a junção, é no máximo dois filhos, e quando eu fizer a junção, os dois filhos têm que ter exatamente a mesma bolsa, certo? E a bolsa se mantém no seu pai. Então, essa é a ideia. Eu vou, a cada passo, ou eu esqueço de um vértice, ou eu coloco um vértice, ou quando eu fizer a junção, eu deixo os bags iguais. Então, isso é uma decomposição edge explicit. E como eu escrevi ali do lado, né, dado uma decomposição que tenha m nós e largura k, eu sempre consigo encontrar uma decomposição que seja edge explicit e tenha no máximo 4n nós, e o tempo é linear, né, uma ordem de k vezes m mais k vezes n. É claro que se o m, que é o número de nós da árvore que me derem, for muito grande, daí não vai ter muito jeito, vou ter que reduzir ela bastante, mas é conveniente fazer uma coisa assim. Então é isso que a gente vai fazer. A gente ganha uma decomposição qualquer e transforma numa decomposição que seja desse tipo edge explicit. Bom, e em cada nó, o que vai acontecer, e estou vendo que o meu tempo também já está se aproximando, mas não falta mais muito, cada nó, na verdade, ela tem uma bolsa e vai produzir uma matriz, como falei para vocês, vai ser uma matriz NT, e se vocês olharem para a maneira como eu dividi essa matriz NT, aparece um canto em cima à esquerda, que é o N0, e essa vai ser uma matriz nula, todo mundo vai ter que ser zero. Vai ter uma matriz N2, que vai ter quaisquer entradas, na verdade, e depois vai ter uma matriz N1, e essa matriz N1 ela vai ser mantida de modo escalonado. O que acontece? As linhas da matriz, elas vão ser, e colunas, né, as linhas e colunas da matriz, vai ser uma matriz simétrica, elas vão ser indexadas por vértices. Os vértices que indexam os elementos de N2 vão ser exatamente os vértices que estão na bolsa. Então, os vértices que estão na bolsa são os que estão guardados naquele N2. E os vértices que são os de tipo 1 acima vão ser vértices que vão ficar numa espécie de um buffer. Qual é que é a ideia? Lembrem que quando a gente estava fazendo aquele procedimento mais simples lá da eliminação gaussiana,
era importante que fosse não nulo o elemento da diagonal. Só que isso não acontece necessariamente. Então, os elementos que dão nulos, possivelmente vão parar naquele buffer, e daí a gente vai ter que tomar uma decisão mais tarde. E o fato da matriz N1 ser escalonada é para garantir que o buffer não fique grande demais. O tamanho do buffer nunca vai ser maior, vai ter que ter um pivô por linha, então o número de buffers nunca vai ser maior que a própria bolsa, que é o número de linhas que aparece no N2. Mas, enfim, então o que vai acontecer? Né? O objetivo em cada nó era construir essa matriz. Eu não vou entrar em detalhe, os nós do tipo leaf introduce, eles só incluem vértices na matriz, então era só uma releitura da matriz, eles não fazem operação nenhuma. Os nós do tipo forget, eles tentam transformar o vértice sendo esquecido em pivô. Se vocês lembrarem daquele exemplo que eu falei lá da eliminação gaussiana, era justamente isso que acontecia. Eu olhava para os elementos que sumiam, e quando eles sumiam, eu tentava diagonalizar aquela linha. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Se eu esquecer, eu vou querer diagonalizar aquela linha, então eu quero transformar em pivô. Se for não nulo, vai dar tudo certo. Se for nulo, é a situação que a gente tem que tratar separadamente, né, que é o diferente. Tá. Nos nós do tipo join, os vértices do tipo 1 também podem ser diagonalizados para preservar a forma escalonada. Então, aqui eu vou ter só 2 desenhos rápidos. Um é do forget. Então, talvez, qual é a ideia do meu desenho? Na primeira matriz, o V é o vértice que eu estou querendo esquecer. E o DV é a posição da diagonal dele, é bem embaixo na matriz. Se o DV for diferente de 0, eu uso ele para zerar todos os elementos naquela linha e coluna, e daí é como se o DV fosse para a matriz diagonal, eu posso esquecer dele. Eu já tenho uma entrada da diagonal, ela vai para o meu output. A outra opção seria eu ter 0. E daí, quando eu tenho 0, vai poder acontecer 2 coisas. Na situação abaixo à esquerda, o que acontece é que eu estou pensando que todas as entradas ali da primeira parte são 0. E só sobra aquele Y. Daí a ideia é que esse vértice teria tipo 1. Só que se ele tivesse tipo 1, eu ia ter que empurrar aquela linha dele lá para cima junto da matriz vermelha. E para isso eu vou ter que inserir ele na matriz vermelha e manter a forma triangular. No outro caso, que seria o caso em que o V aparece, e existe aquele vetor X, né, o X não é nulo, ou seja, tem posições não nulas ali, existe um artifício, e é aqui que a gente usa a simetria, porque em algum ponto a gente tem que usar a simetria, senão eu poderia realizar a eliminação gaussiana, que a gente consegue transformar uma matriz que é do tipo 0 na diagonal e não 0 fora da diagonal, e a gente realiza a operação em linha, a operação em coluna, e daí a gente chega numa outra matriz, onde os não zeros viram elementos da diagonal, e os outros, e os elementos fora da diagonal viram 0, e isso permite que a gente use aqueles elementos para diagonalizar. Então, eu não vou entrar em detalhe, mas é o que daria para fazer nessa situação. Então, a gente tem diversas situações, e em alguns casos a gente guarda a linha, em outros a gente consegue diagonalizar. E, finalmente, a última coisa, quando eu faço o join, era aquela ideia, e aqui que era importante, que as bolsas fossem as mesmas, porque daí aquela matriz N2 embaixo, a gente tem como lidar com ela na hora que tem a fusão na árvore. E o que acontece é que os vértices de tipo 1 vão ser 2 tipos de vértices. Vão ser os de tipo 1 que vem de um dos ramos e os de tipo 1 que vem do outro. Cada um deles vai aparecer numa matriz triangular superior, mas eu vou ter 2 matrizes triangulares superiores. Poderia ter a dúvida, mas será que tem interseção? Na verdade, não, eles são disjuntos, os conjuntos. E daí o que eu tenho que fazer é inserir na verdade, a gente decide pegar as linhas de baixo e inserir na matriz de cima. É claro que tudo que eu falo para a linha também acontece para a coluna, para manter a congruência. Então, a ideia é essa. E daí, quando eu faço isso, como talvez eu tenha linhas demais, algumas das linhas, na hora de transformar em triangular superior, podem se tornar 0. Isso significa que eu diagonalizei e eu encontrei um elemento 0 mesmo na diagonal. Certo? Então, essa aqui vai ser a interpretação. Mas, para concluir, né?
Então, nós apresentamos esse algoritmo de ordem K ao quadrado N para encontrar a matriz diagonal congruente a uma matriz simétrica de ordem N, associada a uma decomposição em árvore de largura K, e obter um algoritmo similar para eliminação gaussiana em matrizes gerais, certamente é um problema interessante e extremamente importante. É claro que daria para considerar outras decomposições ou classes de grafos, aliás, como eu falei para vocês, já existe bastante trabalho nessa direção. Uma coisa que talvez seja menos óbvia é que esses algoritmos muitas vezes são usados por motivos teóricos, porque a gente acaba tendo bastante controle do que está acontecendo, então a gente consegue aplicações em teoria espectral dos grafos, a gente consegue encontrar cotas para índices, energias, multiplicidades. Porque, por exemplo, se eu mostrasse que não importa com que valor eu começo, eu teria no máximo 3 situações onde surgiria um zero na diagonal, eu já saberia que nenhum outro valor tem multiplicidade maior do que 3, certo? E talvez, de uma maneira mais geral, mencionar esses trabalhos do tipo FPT with NP, que são maneiras de acelerar algoritmos polinomiais usando estruturas. Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço mais uma vez aos organizadores, espero que a minha internet tenha acompanhado, assim, a tela que está na minha frente não estava assim perfeita, mas espero que a de vocês tenha estado melhor, e é isso. Carlos, muito obrigado pela sua palestra. Eu queria, nesse momento, pedir uma salva de palmas para o Carlos. Então, eu queria pedir para, claro, ligarem os microfones. A Evelyn ligou o vídeo. Pessoal, e aí nesse momento a gente vai abrir para quem tiver perguntas, pode ligar. Espera um momento. Deixa eu só ajeitar os áudios, espera aí. Então, eu queria agora, quem tiver perguntas, que se pronuncie no chat, e pode ligar o áudio e o vídeo. O Everton tem uma pergunta, então, por favor, o Everton. Opa, primeiro, parabenizar o Carlos pela ótima apresentação, realmente foi bem legal. Primeiro eu queria fazer só um comentário, é uma pergunta e um comentário seguido, né? Os tempos dos nós forget e join são os mesmos? Não exata, são mais ou menos da mesma ordem, porque o maior tempo nessa operação, no pior caso, Vocês estão me escutando? Uhum. Sim. Ah, tá. No pior caso, o que mais é problemático é transformar naquela forma triangular. Uhum. Então, é aquilo que é o maior número de operações e é por isso, aquilo é K ao quadrado operações naquele passo, e como a gente acaba fazendo, na pior das hipóteses, faz isso para todos os vértices, é daí que aparece o K ao quadrado do N. É a contagem das operações. Na verdade, uma das coisas que a gente tem que fazer é cuidar a maneira como a gente conta as operações. Porque se a gente fosse muito pessimista e a gente dissesse que a cada passo a gente tem que refazer toda colocar de volta na forma, parece que poderia ser algo do tipo K ao cubo. Mas isso não acontece porque tem um número máximo de vezes que a gente poderia usar o mesmo vértice nessa situação. Então, não poderia acontecer sempre. Então, mas esse que é o custo. O custo grande são nesses dois passos, e o problema é manter na forma triangular superior. Entendi. É porque só um comentário, né? Quando o join é um gargalo maior, você pode
retirar o join e ter um corolário sobre pathwidth, que é exatamente a mesma coisa, só que sem join. Ah, sim. Talvez seja uma coisa que eu possa dar uma olhada, certamente. Aí, uma outra dúvida que me veio essa decomposição edge explicit é a mesma coisa que a nice tree decomposition ou tem alguma diferença? É bem parecida. A única coisa é que aqui até para deixar a árvore um pouquinho mais simples, a gente tem um momento exato onde a gente reconhece que uma aresta apareceu. É daí que é o edge explicit. Porque na hora que a gente atualiza a matriz, a gente tem que atualizar a matriz no momento certo para que a gente tenha certeza que quando vem por branches diferentes, a gente não mexe na mesma coisa e perde controle. Então, é edge explicit porque a gente tem que atualizar as arestas exatamente antes de um dos vértices dela ser removido. Então, é por isso que é o edge explicit. Até no artigo a gente tem mais um nó, que é o nó introduce edge, e esse introduce edge é que traz o edge explicit. Mas nessa versão eu coloquei com um nó a menos que encurtava um pouquinho a descrição, mas Na literatura, esse com inserção de arestas, a gente chama de refinado, né? Nice tree decomposition refinada. Pois é que assim, a gente viu uma das coisas é que realmente tem um momento exato onde a gente tem que colocar as arestas. Então, até por isso que a gente acabou dando esse nome. Mas, sim, uma coisa importante, né, ou talvez, eu, antes de trabalhar nesse assunto, eu tinha trabalhado em outros problemas de localização de autovalores e coisas assim, mas eu não conhecia tão bem a decomposição em árvore, assim, até a primeira vez que eu vejo a definição, puxa, mas isso não parece uma árvore, mas a gente vai se acostumando e vê o poder que tem de decompor um grafo dessa maneira. Legal. E o último é quase que um pedido de uma dica, porque nesse tipo de abordagem de FPT para P, eu estou até fazendo um trabalho nessa linha, a gente tem como gargalo natural, né, a computação da árvore em si. Claro. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma aproximação constante com o tempo k ao quadrado vezes n, a gente podia assumir que a árvore não era dada, né? É verdade. E pensando assim no melhor custo-benefício para FPT para P, eu acho que talvez o melhorzinho que se tem hoje é um algoritmo de 2018 do Fedor, que dá uma aproximação, acho que k ao quadrado e o tempo é k elevado a 7 vezes n log n. Então, assim, ainda não é o suficiente para não assumir que a árvore é dada. Então, a minha pergunta é mais nesse... No seu caso, né, tem esse algoritmo de k cubo vezes n, tem esse problema em aberto, então está mais do que contextualizado e motivado. Mas, em linhas gerais, para essa abordagem de FPT para P, quando computar TreeWidth é um gargalo, o que você acha que seria um argumento suficiente para vender o peixe, no sentido de defender a abordagem? Olha, eu vou falar um pouco mais na direção das aplicações que a gente também tem feito com esse tipo de algoritmo aqui. O problema geral algorítmico, às vezes, não vai ter um benefício muito grande do FPT para P. Mas, em algumas situações, a gente tem um controle maior da estrutura se a gente souber algo sobre o nosso grafo original. Que isso tipicamente acontece nas aplicações que a gente consegue fazer para teoria espectral. E nisso, algoritmos desse tipo, que até esse exemplo que eu falei para vocês, né, ele atua bastante nas próprias matrizes, mas os algoritmos de diagonalização que aparecem mais para classes de grafos, eles atuam meio que direto no grafo, a gente nem enxerga a matriz. É claro que a matriz está lá, mas é como se ela... O de vantagem que a gente ganha faz com que a gente consiga demonstrar coisas
sobre a estrutura e provar resultados. Então, teve vários resultados, algumas conjecturas até que fazia tempo que as pessoas estavam tentando responder em caso de árvores, por exemplo, que foram respondidas graças a um algoritmo desse tipo, onde se tinha maior controle. Então, o argumento que eu estou dando para você agora é um argumento teórico de utilizar o algoritmo de um ponto de vista de teoria, né? Mas, de um ponto de vista puramente algorítmico, para justificar, realmente, assim, eu acho que uma justificativa boa seria tratar de ser conveniente para uma classe onde a gente consiga encontrar decomposições melhores. Entendi, né? Perfeito. Talvez essa linha, né, de ter várias classes que dê para computar em tempo linear. Exatamente. Então, o seu algoritmo talvez não bata os algoritmos da literatura em todas as situações, mas bateria numa situação específica, né? Perfeito. Por aí. Tá ótimo. Muito obrigado, Carlos. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Carlos? Se não, então eu gostaria de pedir para a gente agradecer o Carlos mais uma vez. Se todos puderem ligar o microfone. Carlos, muito obrigado pela palestra. Foi maravilhosa. Pessoal, então aqui a gente encerra o nosso seminário de hoje. E aí quem quiser ficar batendo um papo aqui, a sala fica aberta por mais um tempo. Tá ok? Valeu, Carlos. Encerrar a gravação? Opa! Deixa eu encerrar a gravação.